Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa está sendo a nossa última aula referente à unidade de terapia intensiva. Nós vamos dar continuidade nas principais doenças, nos principais quadros que acontecem nos pacientes para que eles sejam atendidos, sejam internados na UTI, na unidade de terapia intensiva. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre doenças respiratórias e nós vamos falar sobre drenagem torácica. O que seria drenagem torácica? Consiste no esvaziamento de conteúdo líquido ou gasoso patologicamente retido na cavidade pleural. A colocação de um dreno torácico é um procedimento corrente que pode ser realizado com segurança numa unidade de cuidados intensivos. Quais são os quadros, mais assim indicados para fazer o uso de dreno, fazer uma drenagem torácica? Então, pneumotórax. O que seria isso? É quando há acumulação de ar na cavidade pleural, eliminando a pressão negativa normal e fazendo com que o pulmão perca contato com a parede torácica, e aí dá o quê? Um colapso, dá um colabamento que a gente fala. O hematórax, que no caso é a acumulação de sangue no espaço pleural, é uma coleção de líquido infectado purulento no espaço pleural, tá? O quilotórax já se trata do acúmulo de linfa no espaço pleural. Geralmente a causa é pouco frequente, mais importante, de derrame pleural, um diagnóstico usualmente difícil. E o trauma, propriamente dito, é quando um paciente, por exemplo, chega lá politraumatizado, quando há acidente que há fratura de várias partes do seu corpo. E tem também essa questão da lesão no tórax, Aí dá a dificuldade respiratória, dá também casos, de enfisema subcutâneo que quase seguramente dá indicação para drenagem torácica e de forma urgente, mesmo sem outra avaliação prévia. Então, é um quadro bem grave, tá, pessoal? Então, aí tem a figura também do que seria esse dreno, de como que seria esse aparato para acontecer a drenagem torácica. Então, nós temos aí o respiro. Vocês percebam que é como se fosse um frasco mesmo, que é o dreno, propriamente dito, também é essa parte do cano, e conectado ao paciente também, tá? Então, para poder fazer essa drenagem, torácica, quais são os materiais, o que é necessário de material para que se faça essa drenagem? Precisa de mesa auxiliar, um foco, caixa pequena também de cirurgia padronizada pela instituição, drenos de tórax compatível com a finalidade, como a gente falou aí, quais são as indicações, então vai de acordo com a indicação que o paciente encontra, Gases estéreis, fios de sutura, seringas e agulhas, solução asséptica, luvas estéreis, ou seja, não pode usar luva de procedimento por se tratar de uma região que não pode ter contaminação de forma alguma, Capote, gorro cirúrgico, máscaras, anestésico local a 12% sem vasoconstritor, lâmina de bisturi, frasco de sistema de drenagem, soro fisiológico para o preenchimento dos frascos ou frascos, fita adesiva e recipiente para lixo, tá? Também é importante falar sobre a questão do posicionamento do paciente, que isso aí tem a ver também com como que os drenos, eles vão ficar alocados no corpo do paciente, Então, como os drenos intercostais são quase invariavelmente colocados na linha axilar anterior, o doente, no caso o paciente, deve ser posicionado em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima, com hemitórax adrenal ligeiramente elevado, com uma almofada e o membro superior fletido sobre a cabeça e manter sempre a mesma posição. Então, nós já falamos quais são os materiais necessários, anteriormente. E o que a gente também deve prestar atenção são
os cuidados de enfermagem em relação à drenagem torácica, tá, pessoal? Então, como que nós devemos proceder? Lavar as mãos, reunir o material necessário e levar para a beira do leito, dispor o material sobre mesa auxiliar, auxiliar o médico no posicionamento do tórax a ser drenado, elevar acima da cabeça e restringir o braço no lado, né, a ser drenado, colocar sobre o campo estéreo fio de sutura, lâmina de bisturi e catéter de drenagem, segurar o anestésico para que o médico possa aspirar o conteúdo sem contaminar, como a gente também falou anteriormente, né? É por isso que se deve fazer o uso de luva estéreo para que não haja contaminação de forma alguma. Despejar a solução antisséptica na cuba rim, ajustar o foco de luz, atender o paciente e o médico durante o procedimento, preencher o frasco de drenagem com soro fisiológico a 0,9%, conforme a orientação do médico. Após a introdução do dreno, auxiliar na conexão deste a extremidade distal do sistema sem contaminar, então sempre tem que ter esse cuidado para que não haja contaminação. Após o término do procedimento, descartar material pérfuro-cortante em recipiente especial, ou seja, aquela caixinha de pérfuro, né, o descarpaque, e os demais no lixo hospitalar. Deve-se fazer também curativo no local da inserção, registrar todo o material utilizado, deixar o paciente e a unidade em ordem, identificar curativo com data, hora, nome do realizador e anotar também no prontuário, tá? Isso tudo serve de respaldo, né, para vocês e também para assim ter realmente o controle e a organização de como que foi feito esse procedimento. Depois que finalizou tudo isso, deve-se novamente lavar as mãos e ligar para o setor de raio-x para a realização de raio-x de tórax, né, para comprovar se o dreno ele foi posicionado de forma correta. Temos também, pessoal, em relação aos cuidados intensivos de enfermagem, né? Lá também preconiza essa questão sempre de lavar as mãos, né? Nunca esqueçamos desse detalhe, porque é de extrema importância. Secar e fazer antisepsia com álcool 70. E assim, se for necessário fazer o que o protocolo do hospital, da instituição prescreve, né? Solicita. Preencher o selo d'água com 300 ml de soro fisiológico ou 500 ml da mesma solução, ou então vocês vão seguir o que a instituição preconiza. Após a instalação do dreno, a mensuração dos débitos dos drenos deverá ser feita a cada 6 horas ou intervalos menores, caso haja registro de débitos superiores a 100 ml hora, tá? Então vocês têm que ficar bem atentos em relação a esse período, né? Ver se está tudo certinho, a quantidade esperada também. A mensuração deverá ser feita colocando uma fita adesiva ao lado da graduação do frasco, onde o técnico de enfermagem deverá marcar com uma caneta o volume drenado, marcando também a hora da conferência. A troca do selo d'água deverá ser feita a cada 12 horas. Deve-se também clampear o dreno para que não haja entrada de ar para a cavidade torácica e após a troca. Lembrar sempre que o dreno deve ser desclampeado, tá? Então, clampear só no momento da troca para que para que não haja entrada do ar, né? Os curativos na inserção dos drenos devem ser trocados diariamente utilizando os produtos preconizados pelo Serviço de Infecção Hospitalar, né? O CCIH, que no caso que é o controle de infecção mesmo que cada instituição possui. Colocar frasco de drenagem no piso, dentro de suporte, próximo ao leito do paciente, ou então pendurá-lo na parte inferior do leito, evitando-se o que? Desconexões acidentais ou trombamento do frasco. Nunca deve-se elevar o frasco de drenagem acima do tórax, viu? Sem ser clampeado, justamente pelo risco de entrada de ar
e também por outros fatores. Então, esse frasco deve sempre ficar na linha abaixo da região torácica. E quando terminar todo o procedimento, deve-se lavar as mãos e sempre que houver necessidade de ordenhar a tubulação, ok? O que seria, pessoal, também, né, nesse contexto respiratório, a intubação endotraqueal? Trata-se do que? Da passagem de um tubo através da boca ou então do nariz até a traqueia. Está indicada nos casos em que se deseja manter as vias aéreas eficientes, a aspiração de secreções traqueobrônquicas, a ventilação assistida e ou controlada com pressão positiva, e deve também evitar a aspiração de conteúdo gástrico, diminuir o espaço morto anatômico e o trabalho respiratório. Consiste em substituir durante certo tempo as vias respiratórias superiores do paciente por um tubo flexível provido de um balão próximo à sua extremidade, que se insufla a partir do exterior até ocupar a região traqueal correspondente. Ou seja, a intubação, pessoal, é quando o paciente ele tem essa necessidade de fazer o uso do ventilador mecânico. Então, no caso, quando há intubação, não é a respiração do paciente que está sendo feita, é através de máquina, né? Então, a pessoa vai ficar respirando por conta do maquinário utilizado, que no caso seria o ventilador, tá? Quando é que a pessoa necessita dessa intubação? Vai ser através da incapacidade de proteger a sua via aérea do paciente, né? Quando o paciente se encontra, por exemplo, em coma, ou então quando houve uma parada cardíaca. Paciente com um quadro grave de oxigenação, que necessita de administração altas de concentração de oxigênio. Paciente com problema de ventilatório sério, que necessita de ventilação assistida, que no caso, como eu havia falado, ventilação mecânica. E incapacidade do socorrista em ventilar o paciente inconsciente com métodos convencionais. Então, essas são as principais indicações para que o paciente seja intubado. Então, na figura aí, vocês podem perceber que existem o laringoscópio, né? E também tem um tubo, que geralmente é isso, que é inserido na região da garganta do paciente, né? Até chegar, como havia falado, na região da traqueia, tá? Aí insufla aquele balonete que fica na ponta para que essa cânula, que esse tubo, ele não saia, tá? Traqueostomia é uma técnica cirúrgica que inclui a abertura da pele e os planos musculares do pescoço, estabelecendo uma abertura na traqueia. Esse tipo de procedimento, pessoal, é indicado para quando acontecem obstruções da laringe em pacientes com grande quantidade de secreção na árvore brônquica e que necessita aspirações frequentes, e também naqueles que precisam de assistência ventilatória acima de 10 dias, quando a canulação orotraqueal é substituída pela traqueostomia. Pelo orifício estabelecido se introduz a cânula de traqueostomia. Então, também é no caso quando o paciente ele tem essa dificuldade de respirar. E aí, quando tem esse acúmulo, né, de secreção na árvore brônquica, necessita-se para poder fazer o quê? Fazer a aspiração desse excesso de secreção que existe nessa região, ok? Como que seria esse processo de aspiração? No caso, o material necessário seria uma sonda de aspiração de calibre adequado, intermediário de conector Y, luva estéreo, não se esqueçam disso, tá? Porque como se trata do aparelho respiratório, mesmo que exista assim essa possibilidade de secreção, né? Por isso que tem essa questão da aspiração, necessita-se de luva estéreo para que não tenha maior possibilidade de contaminação, tá? O aparelho de sucção, frasco com água, né? 500 ml de soro fisiológico, para limpeza do circuito após a utilização, gás estéreo, máscara de proteção, seringa de 10 ml,
agulhas de 40x12 e ampola de soro fisiológico. E sem contar também que necessita do quê? De saco de lixo, para depois que terminar o procedimento jogar todos os materiais contaminados fora, tá? Lembrando também que essa técnica, além de ser feita por nós da enfermagem, também pode ser executada pelo pessoal da fisioterapia. Insuficiência renal crônica. Então, fechamos essa parte dos quadros respiratórios e vamos começar então o quadro renal, tá? Então, a insuficiência renal crônica, ela ocorre quando os rins, eles não conseguem mais remover os dejetos e água extra do sangue como deveriam. É uma doença renal crônica, mais frequente ocasionada por diabetes ou então pela pressão alta. Cada rim, pessoal, contém em torno de 1 milhão de pequenos filtros feitos de vasos sanguíneos. Diabetes e pressão alta podem danificar esses vasos sanguíneos de modo que os rins não conseguem mais filtrar o sangue tão bem quanto deveriam. Geralmente esses danos acontecem lentamente ao longo de muitos anos. À medida que mais e mais filtros são danificados, os rins eventualmente param de funcionar. E aí é que vem aquela questão, será que o paciente vai ter que fazer hemodiálise? Vai ter que fazer diálise? Então, é quando o rim já está bem assim, adoentado mesmo, que ele não consegue mais funcionar, que precisa desse ajuste, né? Dessa ajuda, que seria, no caso, ou a diálise ou então a hemodiálise, tá? E o que seria, então, a hemodiálise? É um procedimento que filtra o sangue, né? Porque, como eu havia falado anteriormente, então, o rim, ele já está bastante desgastado, ele não consegue ter a sua função propriamente dita, então ele precisa de ajuda e a forma seria através do maquinário, né? Através da hemodiálise são retiradas do sangue substâncias que, quando em excesso, trazem prejuízo ao corpo, como a ureia, potássio, sódio e água. A gente fala de água, que é muito importante, mas quando o organismo da pessoa não consegue filtrar, né? O rim não consegue fazer essa filtração, até a água, que é benéfica, ela passa a ser maléfica também ao organismo da pessoa, tá? A hemodiálise é feita com a ajuda de um dialisador, que no caso seria o capilar ou então o filtro. Então, quando a pessoa tem que passar pelo processo de hemodiálise, tem essa máquina aí, ó, que ajuda no processo de fazer essa circulação do sangue, fazer essa filtração do sangue aí, ó, porque o rim, ele não está mais capaz de ajudar nesse processo, tá? Então, quais são os principais problemas que podem surgir durante a hemodiálise? Bom, é bastante comum sentir câimbras musculares e queda rápida da pressão arterial, que no caso seria o quadro de hipotensão, durante a sessão de hemodiálise. Esses problemas acontecem principalmente em consequência das mudanças rápidas no equilíbrio dos líquidos e também do sódio. A hipotensão pode fazer com que o paciente sinta fraqueza, tonturas, enjoos ou então até vômitos. O início do tratamento dialítico pode ser um pouco mais difícil, pois nessa fase o corpo está adaptando-se a uma nova forma de tratamento. Lembrando também, pessoal, o seguinte, quando o paciente ele precisa passar por hemodiálise, há também possibilidades de ele dar uma parada cardiorrespiratória lá também, né? Justamente pelo fato de que há essa hipotensão. Então, o paciente pode parar, literalmente falando. E aí é que a equipe tem que fazer os procedimentos de ressuscitação naquele paciente, porque ele está morrendo ali naquele momento. Então, tem que fazer, dependendo de como for o quadro do paciente, ele pode ter esse quadro grave de hipotensão e aí ele ter a parada cardiorrespiratória, tá? Então, quais são os principais cuidados e orientações de enfermagem para pacientes, né, que têm esse processo de hemodiálise? Mantenha o braço da fístula bem limpo, lavando sempre com água e sabonete. Qualquer sinal de inchaço ou vermelhidão deve ser comunicado imediatamente ao médico ou à enfermeira.
Orientar e estimular exercício com a mão e o braço onde está localizada a fístula. Isso faz com que os músculos do braço ajudem no amadurecimento da fístula. Orientar o paciente a evitar carregar pesos ou dormir sobre o braço onde está a fístula, pois a pressão sobre ela pode interromper seu fluxo. Fístula, pessoal, vocês podem perceber, as pessoas que passam pelos processos de hemodiálise, fístula seria aquele abaulamento no braço da pessoa, fica bem inchado, aquilo lá que seria a fístula, tá? Que é o local onde vai fazer a introdução do catéter para que exista essa circulação, né? A circulação do sangue, no caso, né? Para poder o maquinário ajudar. Não verificar a pressão no braço, onde está localizada a fístula, pois o fluxo de sangue pode ser interrompido. Não retirar de sangue ou o uso de medicamentos nas veias do braço de fístula, a não ser que seu médico ou auxiliares autorizem. As retiradas de sangue podem criar coágulos no interior do vaso de sangue e interromper seu fluxo, e os medicamentos podem irritar as paredes das veias. Caso aconteça hematomas, no caso seriam as manchas roxas, né? Após uma punção, use compressas de gelo no dia e água quente nos dias seguintes, conforme as recomendações médicas ou então da enfermeira, tá? É sempre bom evitar as punções repetidas em um mesmo local da fístula, para que não se formem cicatrizes que dificultam as próximas punções. Bom, quanto ao quadro de colostomia, né? A gente sabe que é um estoma intestinal, ou seja, é a exteriorização no abdômen de uma parte do intestino grosso para a eliminação das fezes, tá? A colostomia é utilizada quando o paciente apresenta qualquer problema que impede de evacuar normalmente pelo ânus. As fezes saem pelo estômago, localizado na superfície do abdômen, e são 48 coletadas em uma bolsa plástica adaptada à pele, tá? Quanto ao quadro de pressão intracraniana, pessoal, nós temos que ela é encontrada no interior da caixa craniana, ou seja, na cabeça, né? Nos ossos da cabeça, tendo como referência a pressão atmosférica. A PIC, que no caso é a pressão intracraniana, tem uma variação fisiológica de 5 a 15 e reflete a relação entre o conteúdo da caixa craniana, que no caso, né, contemplam o que existe dentro da nossa cabeça, né? O cérebro, o líquido cefalorraquidiano e também o sangue, e o volume do crânio, que pode ser considerado constante. E quais são os valores da PIC? PIC menor do que 15 é o valor normal. Então, a gente sabe que o valor limite seria 15. Quando está entre 15 e 20, é levemente elevada. Já entre 21 e 40, é moderadamente elevada. E maior do que 41, gravemente elevada. O que seria as principais causas de hipertensão craniana, intracraniana? Seria, por exemplo, lesões expansivas localizadas, né, como hematomas, hemorragias, abscessos e tumores. Podem causar o volume de um hemisfério cerebral, geralmente por conta desses traumas, por exemplo, né, quando o paciente também tem acidente de moto e teve fratura na região da cabeça, né, fratura intracraniana. Isso aí pode acometer também a PIC, dá essa pressão intracraniana, tá? Geralmente o efeito de massa da lesão é amplificado pelo edema cerebral em torno da mesma. E outra forma também seria fatores que atuam difusamente, como anóxia, que seria a diminuição de oxigênio, né, no sangue, sistêmico, ou então processos inflamatórios, né, causados, por exemplo, pela meningite, podem causar edema cerebral difuso e, portanto, aumenta o que, de forma global, o volume do encéfalo. Quais seriam, né, os principais cuidados de enfermagem em relação à PIC? Seria a posição da cabeça,
né, que ela deve ser mantida em posição neutra e elevada a 30 graus para otimizar o que? O retorno venoso. Quando houver necessidade de imobilização do paciente, a cabeça deve ser mantida em alinhamento com a coluna, tá? A gente também deve ter o cuidado com a movimentação, tá? Porque tudo isso interfere. Temperatura corporal, seria interessante a mensuração, né? Para manter de forma normotérmica o paciente, evitando agressivamente a hipertermia, que no caso seria a febre, pois essa pode causar o que? Metabolismo cerebral, que não é interessante, tá? Fazer a monitorização hemodinâmica, que no caso seria recomendada para a instalação de um catéter arterial para medir de forma contínua e também manter o que? Essa pressão venosa normalizada. No caso, a hipotensão deve ser tratada agressivamente com o uso de drogas vasoativas, deve-se tolerar hipertensão arterial sistêmica leve, pois essa pode ser compensatória para manter também o quadro, tá? Manejo respiratório, no caso, recomenda-se a intubação do paciente quando houver sinais clínicos, né? Quando o Glasgow dele estiver baixo, né? Menor ou igual a 8, e presença de sofrimento respiratório. Quanto à sedação, pessoal, na analgesia, o paciente deve ser mantido sem dor e agitação, evitando-se estímulos sempre que possível. Então, antes da aspiração e ou intubação, recomenda-se o uso de lidocaína, visando evitar o aumento da pique. Controle de crises convulsivas seria porque elas podem levar a hipoxemia ou então hipercapnia, que é o aumento, que causa também o que? O aumento da pique. Suporte nutricional seria o que? Iniciar a alimentação do paciente precocemente, preferindo-se o que? A via enteral. Então, no caso, seria através do que? De sonda nasogástrica, então nasentérica, né? Pelo nariz até chegar lá no estômago. Então, é preferenciável dessa forma, porque aí é menos pressão também que o paciente, né? Que ele não vai ter a movimentação da boca naquele momento. E o aporte hídrico seria o que? Restrição da ração hídrica, no caso, assim, diminuir a quantidade de líquido de acordo com o que for prescrito pelo médico também, né? Então, que seria uma forma de quê? De monitorizar os eletrólitos e a osmolaridade regularmente, que aí mantém o quê? O controle rigoroso do débito urinário também do paciente, né? Então, vai ser sempre controlado essa quantidade de aporte hídrico para que ele não tenha excessos e não faça com que tenha sobrecarga também renal naquele momento, tá? O que seria, pessoal, nutrição parenteral? No caso, é uma solução ou emulsão composta basicamente de carboidratos e aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéril, acondicionada em recipiente de vidro plástico destinado à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, tá? Isso aí cabe ser em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas do paciente, tá? Para que serve essa nutrição parenteral? Ela tem por finalidade melhorar o estado nutricional e status ponderal do paciente, auxiliar o processo de cicatrização, ou seja, a gente sabe que a alimentação ajuda todos os processos, inclusive na cicatrização de algum ferimento, de alguma ferida cirúrgica mesmo, tá? Então, ajuda nesse processo também. E em grandes cirurgias e na vigência de diminuição da tolerância à alimentação enteral, tá? Então, essa nutrição parenteral é justamente para auxiliar que o paciente não tenha esse desgaste, né? Ele vai diretamente já para o estômago, né? Então, ele não teria tanto esforço, se for pensar. Como que seria, pessoal, a realização do transporte do paciente quando ele se encontra em gravidade? O transporte, no caso intra-hospitalar, seria a transferência temporária ou definitiva de pacientes por profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar. Já o transporte
interhospitalar seria a transferência de pacientes entre unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento às urgências e emergências, unidade diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como base de estabilização para pacientes graves ou com serviço de menor complexidade de caráter público ou então privado, tá? Quais são, pessoal, também as principais medicações que são utilizadas na UTI? Primeiro, nós temos os opioides. O que seriam esse grupo de medicamento? São agonistas dos receptores opioides encontrados nos neurônios de algumas zonas do cérebro. No caso, esse tipo de medicamento, ele regula o que é a sensação da dor. Então, qual é a principal indicação dele? Quando o paciente se encontra com um quadro de dor intensa, quando necessita-se de fazer sedação pré-operatória, quando a dor está associada ao infarto agudo do miocárdio, quando há tratamento adjuvante do EAP, ou então quando se apresenta também com tosse convulsiva, tá? Qual é o principal exemplo de medicamento opioide? Seria a morfina, que é o analgésico mais assim potente que existe. O que seria fentanil? Fentanil, ele tem a principal indicação de quê? De sedar. Ele também é um analgésico e a sua intervenção maior seria na parte cirúrgica. O tramadol, ele tem por indicação dor de intensidade moderada a grave, de caráter agudo e também subcutâneo e também subagudo e também crônico, tá? Então quer dizer que se a pessoa estiver sentindo dor aguda, né, recente, ou então crônica, que já vem há anos sentindo essa dor, tramadol muitas vezes resolve também aquele problema, tá? Os benzodiazepínicos, só um momento, isso, faz parte do grupo de fármacos de ansiolíticos, né, que no caso seria de ansiedade, utilizados como sedativos, hipnóticos, relaxantes musculares para anamnese e atividade anticonvulsivante, tá? Midazolam, ele tem por indicação a sedação, indução de amnésia e também para evitar convulsões. Medicamentos vasoativos seriam que aqueles que atuam sobre o coração e os vasos sanguíneos. Amiodarona, ele tem essa indicação de arritmias e também previne a morte súbita e também evita a fibrilação arterial. A dobutamina, ela tem por indicação choque de origem cardiogênica, né? Essa questão de insuficiência cardíaca congestiva, baixo débito cardíaco e o tratamento em curto prazo para insuficiência cardíaca 60, no caso seria descompensada, né? Essa insuficiência cardíaca. A dolantina, ela tem por indicação estados de dor e espasmo de várias etiologias, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio, glaucoma, pós-operatórios e dor consequente à neoplasia maligna. Dopamina, ela serve para pessoas que tiveram choque séptico, baixo fluxo renal, disfunção miocárdica e baixo fluxo. A noradrenalina faz parte do medicamento, né, dos medicamentos que tem por indicação choque, pode ser o choque séptico também, choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio também, tá? Insuficiência coronariana e aumento da perfusão renal. Por fim, pessoal, mesmo com todos os cuidados que nós, né, como equipe, não só como da enfermagem, mas a equipe em geral, né, médicos, fisioterapeutas, fono, enfim, todo mundo que se ateve para poder ajudar o paciente, muitas vezes, infelizmente, o quadro dele é tão grave que ele
vem a óbito, né? Ele falece, né? Infelizmente. E como nós, da enfermagem, devemos atuar, devemos agir quando esse paciente ele falece. Então, primeiramente, é importante enfatizar o quê? Que a gente deve proporcionar ao paciente atendimento religioso, se for o caso, né? Quando a gente perceber, né, primeiro, que o paciente já não tem, assim, mais condições, tem essa questão também religiosa, que isso aí é parte do respeito também, né? Que cada paciente tem a sua religião e nós podemos proporcionar, de alguma forma, isso aí ao paciente também. Permitir a entrada da família segundo as normas estabelecidas na unidade, mas flexibilizando-as nestes momentos, porque a gente sabe que a família está muito sensível, né, em relação à situação da perda de um ente querido. Então, mesmo que a gente tenha que seguir as normas da instituição, da unidade, né, de terapia intensiva, a gente também tem que ter essa sensibilidade de acolher essa família que infelizmente acabou perdendo uma pessoa querida de sua família, tá? Verificar se o médico certificou o óbito, retirar as drenagens, catéteres e sondas que o paciente estava em uso, limpar o corpo, mobilizando com cuidado e respeito, né? Não é porque que a pessoa, né, o paciente faleceu que a gente vai tratá-lo de qualquer forma, tá? A gente tem que ter respeito mesmo pós-morte. Então, ali é uma pessoa, tem, né, uma família, tem uma história, então a gente tem que ter esse respeito mesmo pelas pessoas, mesmo após o seu falecimento, tá? Deve-se mudar a roupa de cama, colocando o lençol debaixo e o que irá embrulhar o corpo. Entregar aos familiares os objetos pessoais do paciente. Alinhar o corpo e fechar-lhes as pálpebras, né? Fechar os olhos. Envolver o cadáver com lençol, deixando a face visível. Cobrir o corpo completamente com outro lençol. Identificar em uma placa ou adesivo os dados pessoais do cadáver, avisar os funcionários que irão fazer o transporte até o necrotério, recolher a roupa e os materiais em sacos, se a patologia, né, se o paciente teve alguma doença infecto-contagiosa, a roupa e os objetos deverão ser colocados em sacos apropriados. No prontuário, deverá ser registrada a hora do falecimento e as observações de enfermagem relacionadas com o mesmo. Então, pessoal, infelizmente, por mais que a gente tente salvar, né, a gente tente fazer com que aquele paciente ele tenha a sobrevivência, infelizmente, há casos que vêm a óbito mesmo. E é nesse sentido que nós temos que ter essa grande sensibilidade mesmo, né? Não só com o paciente que veio a morrer, que veio a óbito, como também as famílias, né? A família, os amigos desse paciente também, que acabou de perder uma pessoa muito querida, tá? Nunca nos esqueçamos, nunca percamos a nossa sensibilidade em qualquer que seja a situação que a gente estiver, tá? Bom, hoje finalizamos a nossa aula, na verdade finalizamos o nosso conteúdo de UTI. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ganhado bastante conhecimento nessa parte, nesse setor hospitalar. Desejo a todos sucesso. Peço que estudem, pessoal, porque sempre eu uso aquela frase que a luz do mundo é o poder do conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser. Então, sempre que vocês sentirem dúvidas, procurem, estudem, pesquisem mesmo, para que vocês tentem sanar o máximo de dúvidas que vocês tiverem. Vou sempre estar à disposição no que vocês precisarem. Fiquem com Deus, bons estudos, desejo a todos um excelente dia, uma ótima tarde e uma excelente noite e sucesso. Tchau, tchau.